Bom dia, produtor rural, bom dia, amigo do canal de Quem Planta e Cria. Começa agora o Terra Viva Sustentável, um programa que fala sobre as boas práticas no campo e traz dicas para melhorar a renda e a qualidade de vida na propriedade rural. No programa de hoje, nosso convidado é o zootecnista Jean Paulo Buzo, que é diretor da consultoria Par e Passo. O Jean vai conversar bastante com a gente hoje sobre programa de gestão, alimento seguro, um programa de rastreabilidade, como que o amigo pode servir o varejo com mais qualidade, como que pode entender a necessidade do varejo e também produzir com maior eficiência a partir de um programa de gestão. E o amigo pode assistir a toda a programação daqui do seu canal de Quem Planta e Cria também pela internet. Nesse endereço aí que está no rodapé do seu vídeo, né? tvterraviva.com.br, que é o portal do Terra Viva, recheado de notícias para o amigo ficar bem informado, e tem também nessa página, no portal, a telinha da TV para o amigo assistir o Terra Viva. E se você quer mandar alguma sugestão, liga para a gente. O telefone é 11 3131 3719 e o endereço eletrônico é terraviva.tvterraviva.com.br. Meu caro Jean, obrigado por ter aceito o nosso convite e vir bater um papo com os companheiros do Terra Viva desse Brasil adentro aí. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Prazer é todo meu, Tobias. Ô Jean, a gente teve a oportunidade, né, de fazer um trabalho juntos aí para o Grupo Pão de Açúcar, que se apresentou todo um trabalho, né, da preocupação da qualidade que essa rede de varejo faz, né? Sim. Bom, mas a minha grande curiosidade é a seguinte: você usa bastante informática, bastante computação, né? Como que um zootecnista ficou tão próximo das ferramentas de informática e do computador? Nada disso foi premeditado, né? Mas com o desenvolvimento da minha carreira até pessoal, né, da formação em diante, eu sempre tive muito ligado à gestão. Tem muita informação armazenada, na verdade, vamos assim, tem muito dado armazenado, pouca informação organizada e muito menos conhecimento de saída para se tomar decisão, né? Então, existem hoje alguns softwares, algumas ferramentas, mas assim, de acesso ao produtor ou a quem está mesmo no dia a dia, são poucos, assim, né, de maneira geral. E acho que o grande resultado positivo de tudo isso é você olhar para uma informação ali organizada e conseguir tomar decisão em cima dela. Isso, como eu estava ligado à gestão, houve essa necessidade de se aproximar com as ferramentas, com a TI. Com a tecnologia de informação, né? Tecnologia da informação, isso mesmo, a tal da TI, tecnologia da informação. Ô Jean, o que representa hoje, vamos falar de uma forma mais ampla, né, pegando a agricultura e pecuária, né? O que é implantar um programa de gestão? Define isso pra gente. Eu acho que vão ter definições técnicas, conceituais, mas vamos partir do princípio de uma organização, né? A organização do seu dia a dia, da sua rotina, estabelecendo alguns pontos de controle, onde você vai olhar, analisar se aqueles pontos de controle estão atendendo ao seu objetivo principal, né, da atividade, seja ela qual for. Pode ser de leite, de parte de produção de carne, né? E também não precisa ser só pecuária. E com isso a gente vai acompanhando historicamente essa informação para ver se o caminho que nós estamos trilhando está adequado, se ele está com produto em oferta suficiente para o mercado, para o seu cliente, no padrão que o seu cliente deseja, né? E nesse sentido, assim, é interessante que o setor do agronegócio, não as grandes commodities, mas principalmente as produções para médios e pequenos volumes, eles estão pouco orientados para a demanda da cadeia. Eles produzem sem saber muitas vezes para quem vão vender, né? E ainda é difícil essa relação. Então, quanto mais organização e mais controle de uma maneira muito simples, facilita a nossa vida. Ô Jean, essa aplicação de gestão, de uma certa forma, é algo novo na pecuária e na agricultura. Mas também não é, né? Porque já tem gente que tinha uma boa gestão há 400 anos, né? Do jeito que era há 400 anos, mas já existia algum controle. Eu quero tentar entender esse ponto de virada, né?
Então, por exemplo, tem uma música do Paulo Simões, lá do Mato Grosso do Sul, parceiro do Almir Sater, um grande compositor sul-mato-grossense, que ele fala de um fazendeiro rico, e tem a história, uma parte da letra da música, ele fala assim, né? Que o fazendeiro rico bota os boi para engordar, para depois ver o lucro que vai dar, né? Hoje é inadmissível a gente fazer isso. Por quê? O que provocou essa virada que hoje a gente tem que contar a arruela, contar centavo, cada coisinha que entrou, saiu da propriedade, tem que estar tudo anotado. O que levou a esse detalhamento do que acontece, principalmente na pecuária? Olha, a gente está passando por um momento de custos elevados, né, de maneira geral. Eu acho que seja nós como empresários ou até mesmo como consumidores, quando a gente vai a um supermercado fazer uma compra, encher um carrinho hoje custa bastante. Então não é mais aleatoriamente que você faz ou pega os produtos, você precisa ter de maneira organizada dentro do seu orçamento o que você efetivamente precisa para aquilo ir para frente. Tem uma questão também assim muito forte da legislação, né, que registro em carteiras, a área que tem que estar toda dentro aí do aspecto ambiental, legal. Então toda essa documentação, essa exigência que vem crescendo, né, gradativamente, ela vai chegando com muita força até a base produtiva mesmo, não permite uma produção mais aleatória, né? E muito interessante também, assim, essa é uma opinião pessoal, lógico, né? Lógico. Fazer a gestão não necessariamente precisa de um software. Eu tenho insistido muito nisso. O software ajuda dependendo do nível que você já tem de controle. Não necessariamente precisa ter um computador lá na fazenda, né? Não, ele ajuda, ele facilita bastante nas análises, no que você está olhando. Mas um bom caderno, bem organizado, também é um ponto de partida importante. A gente já viu muito no campo, né, Jean, tanto eu quanto você, aquele funcionário, o peão lá que tem aquela cadernetinha no bolso, né? E ele tem tudo muito bem anotado ali sobre o gado, né? Puxa aquela cadernetinha, é como se fosse um computador, tem tudo ali, não. Tem uns caboclos que são caprichosos a esse ponto, né? Tem, e assim, funciona, né? O que eu tenho observado nesse trajeto da gestão, né, que é uma palavra muito ampla, então realmente precisa de ter clareza do que a gente está falando, mas vamos tratar como controles básicos assim para a evolução, é que quando vai se fazendo isso dentro da produção ou da distribuição, né, o mercado só vai aumentando para quem está tendo esse tipo de atitude ou fazendo esse tipo de controle, né? Então eu não vejo uma pessoa com gestão voltar para trás, ou com níveis de controle voltar para trás no seu resultado financeiro. Assim, é difícil isso acontecer. Precisa ser muito ruim ou ter muito azar, né, Jean? Às vezes tem a questão ambiental, tem outros aspectos aí que impactam sim, né? Mas, assim, vamos dizer que tudo corra de uma maneira adequada, dentro desses fatores não controlados aí, a chance de dar certo é grande. Ô Jean, vamos para a gente tentar clarear um pouco mais essa história da definição de gestão. A gestão é uma boa administração? É isso? Eu acho que sim, né? A gente parte de uma administração correta, com os registros. Uma coisa extremamente importante nessa gestão, a gente acha que lembra de tudo e não se lembra, né? Principalmente de controles do dia a dia da operação de produção. Então, nós estamos falando de mão de obra, nós estamos falando de insumos básicos para a produção, de gastos que a gente não se lembra. Eu dou sempre o exemplo do talão de cheque, né? A gente não marcar no canhotinho ali o que a gente deu nas compras aí da semana, do dia, para quem usa cheque ainda. É verdade. Né? A gente não se lembra e não consegue falar, mas onde que eu gastei esse dinheiro? Né? Para onde foi? Então passa por essa administração, porque eu começo a ter mais clareza e uma visão do caminho e de onde eu posso estar errando ou posso estar melhorando também. Né? Passa por uma boa administração. Perfeito. O Jean, você é zootecnista de formação, o zootecnista trabalha com animal sadio, né? Diferente do veterinário que vai tratar dos bichos que estão doentes, machucados, né? A sanidade, um calendário sanitário dentro da fazenda, né? Um calendário de vacinação, também entra nesse programa de gestão, né? Não é só contar dinheiro, né? A gente fazer calendário de atividades também implica, está dentro do programa de gestão. Mas não tem dúvida, é assim, o que
e o quanto mais pudermos ser preventivos, melhor é o resultado. Assim, a gente, acho que até por uma questão de repente cultural, né? A gente trabalha muito com oscilações de descompasso de planejamento mesmo. E quanto a gente conseguir prevenir ou prever algumas situações, sabendo que tem calendário de vacinação, desculpa, calendário de produção, essas coisas facilitam a nossa vida e facilita a administração e facilita a gestão e os resultados, né? Que é o que a gente busca. Agora, ô Jean, o Brasil vive um momento delicado com relação à sanidade, né? A gente teve aí o ano passado registro de países, agora esse ano também, países querendo devolver a carne brasileira, né? Teve o ano passado o caso da ivermectina, né? Que apareceu traço de ivermectina na carne. Então, esse alimento cada vez mais dentro dos padrões de qualidade internacionais vai ser uma busca cada vez mais intensa aqui dentro, né? Vai, é um caminho sem volta, Tobias. É um negócio também muito impressionante que, assim, se a gente olhar para um prato de comida, o consumidor está ficando mais consciente do impacto que esse prato de alimento tem dele no organismo para dentro e dele para trás como conceito de cadeia de abastecimento ou cadeia produtiva. Então, assim, a preocupação com o que vai gerar na natureza, com o que está sendo, como está sendo tratado, a questão do bem-estar animal, né? Todos esses componentes que vão chegando até a base produtiva vão dando, vão se tornando mais, vão ficando maiores, mais rígidos, né? E não tem volta, assim, é uma realidade, principalmente dos grandes centros. E o Brasil é um ícone hoje dentro da economia, tá? Você vai para as feiras fora aí na Europa, você vem nos Estados Unidos mesmo, assim, fala-se do Brasil, né? Sobre a sua potência de produção no setor do agronegócio. Então tem um olhar muito forte para aqui dentro, né? Agora, Jean, a gente rodando por esse Brasilzão lá dentro aí, né? A gente vê que o que acontece na produção é mais ou menos a cara do Brasil também, né? Então nós temos produtores hoje, tanto na agricultura como na pecuária, altamente tecnificados e alguns companheiros também com baixíssimo nível de tecnificação e baixíssimo nível de controle da segurança do seu produto, né? Como que a gente vai fazer para essa companheirada chegar para a conformidade que o mercado exige hoje? Eu acho que nós temos um caminho, fugindo um pouquinho até do nosso dia a dia do campo, mas é uma questão de educação mesmo, acho, de base do país, né? Eu acho que a gente extrapola essa conversa talvez para um outro dia de legado à política educacional mesmo do país. Agora, essa pressão que começa a vir dos mercados, que é quem, vamos dizer, paga a conta, o consumidor quando vai até o supermercado e desembolsa R$1 ali, esse real vem sendo distribuído para trás dessa cadeia, né? Ele estar ou não disposto a pagar e o mercado, quem produzir, que consegue entregar isso, é que começa a ter destaque. Então, os que não fazem, inicialmente, por uma pressão de mercado, ou reagem ou vão ficar de fora do mercado, infelizmente. Né? Agora, associado a isso também tem políticas públicas que acabam facilitando a inclusão dessa base produtiva. Existe o Sebrae, que tem trabalhos aí realizados. Mas né? tem política pública também que atrapalha, né? Atrapalha. Olha, de novo, acho que assim, se a gente entrar nesse assunto, talvez a gente dure aí a manhã inteira, né? Tá bom, vamos inteiro, pular né? essa parte aí então. Mas eu acho que, assim, primeiro precisa ter vontade, né? O produtor precisa perceber que aquilo lá vai fazer diferença na vida dele. Ele precisa acreditar naquilo lá. Eu acho que sem vontade a gente não vai para frente. Porque as ferramentas, a tecnologia, a disponibilidade de informação, de certa forma até a facilidade de crédito, ela existe hoje, né? E o mercado, vamos olhar um pouquinho para frente aí novamente, consumidor e o distribuidor querem produtos de qualidade. Né? Existe quem deseja adquirir essa mercadoria. Então tem possibilidade de venda. E diante dessa visão das grandes redes de hipermercado no Brasil de hoje, como que você vê a função do pecuarista de corte? O pecuarista de corte hoje no Brasil, ele é produtor de boi ou é produtor de carne?
Olha, deveria ser de carne, né? Devia ser produtor de um produto padrão, de um produto que abastece o mercado num padrão determinado, combinado, depende aí de onde ele for ser inserido, né? Porque tem também diversos mercados, diversos posicionamentos de marca e tal, né? A carne vive brigando por uma questão de marca também, de conseguir se estabelecer como marca. Mas eu acho que ele tem que estar orientado para uma produção mais, vamos até viajar um pouquinho no modelo industrial, né? Então, como eu vou produzir, para quem eu vou produzir, né? As tão sonhadas alianças mercadológicas. Igual os australianos fazem tão bem, né? Ô Jean, então para aquele amigo companheiro pecuarista de corte que está assistindo a gente, ele precisa ficar informado sobre o que o consumidor quer, né? Que tipo de carne que o consumidor quer, né? Precisa se posicionar também aí, fazer um pouquinho na figura de consumidor, o que seria interessante, né? Quando você vai para um churrasco e você compra uma carne boa num dia, no final de semana seguinte ela não está boa, não depende única e exclusivamente do pecuarista também, né? Lógico, depende também não. do frigorífico e até mesmo do próprio supermercado fazer um bom trabalho, né? De cadeia de frio, toda essa parte. Mas assim, o ponto de partida é a produção pecuária. Ô Jean, pegando esse gancho disso que eu falei agora, né? Do seu trabalho do dia a dia, como que um trabalho de diagnóstico do que acontece numa propriedade, aliado à informática, à tecnologia da informação, à TI, como que isso aponta o que eu devo aprimorar na minha propriedade? Dá um exemplo prático que você viveu, por exemplo. Nossa, um exemplo que há 2 semanas atrás eu vivenciei, foi mais na área de hortifruti, não na parte aí de carne, mas a gente olhou os registros de plantio, né, de folhosas, que é um ciclo muito curto, tá normalmente próximo dos grandes centros, né, e a frequência e a quantidade plantada não tem uma lógica, não tinha uma constância. O produtor ia e fazia. Isso automaticamente lá na frente, depois aí do período de colheita, reflete na disponibilidade do que ele está entregando para o seu cliente, pode ser um Ceasa, um distribuidor, ou qualquer supermercado, né? E na receita dele, obviamente. Né? Porque tem semana que ele extrapola o pico de produção, sem um motivo identificado claro, né? E na semana seguinte o negócio cai lá para baixo e você fala, bom, mas qual é a lógica de você ter feito isso? Então, o produtor de HF, ele pode muito bem planejar, né, a sua semeadura, o transplantio das mudas, né, e escalar para ter todo dia um certo número de caixas para servir para o comprador dele, Mas, isso, né? Sem dúvida, o que a gente isso dá para planejar. É planejável, isso a gente pode, aí nós vamos para todas as outras cadeias de abastecimento ou de produção, né, nós vamos para pecuária, para leite. Vamos recordar sempre das intempéries aí, da questão climática, mas considerando os fatores controláveis ali, a gente consegue planejar isso. E isso me permite fazer orçamentos mais seguros, me permite fazer planejamento para frente, até das minhas férias, se eu quiser. Né? É verdade. Então, gestão também é planejamento. Mas passa por um planejamento. Num começo pode ser de mais curto prazo, porque eu não tenho a visão tão clara do médio e do longo, né? Esse médio e longo também pode variar de acordo com aquilo que você está fazendo, da tua cultura, né? De produção. Então, assim, é um caminho, eu insisto que assim, é um caminho sem volta mesmo para quem quer permanecer. Jean, nesse caso aí desse produtor de folhosas aí, de HF que você citou, né? Uma vez constatado isso, aí essa informação volta para ele? Essa informação é dele, é né? possível você se planejar agora de uma forma diferente, é isso? Exato. Ou se planejar, né? A primeira coisa eu acho que muitas vezes não precisa nem falar, porque graficamente a gente começa, ao invés de ter visualmente uma coisa que fica subindo e descendo ali, fica a sensação de inconstância, ele enxerga no momento, ele só olha para ele e fala, opa, o que está acontecendo, né? Então, a tomada de decisão passa a ser dele, não precisa de muitas palavras ali, porque é visual. Aí, encaixando com a tua pergunta, assim, da questão de sistema de informação, de TI, eu acho que é onde ajuda
né, onde a informação organizada gera esse conhecimento para o produtor, para ele ter mais clareza desse caminho. Né? E aí segue com mais tranquilidade também, planejando. E esse diagnóstico, Jean, ele aponta também onde que o amigo produtor está perdendo dinheiro? Aponta, só que a gente começa normalmente, fazer registros, precisa criar uma rotina, né? E eu acho que a grande dificuldade não são nas ferramentas para que isso aconteça, e sim no teu hábito de registrar. Se a gente olha como uma pessoa no dia a dia, você fala assim, eu estou marcando tudo que eu gasto, comprei uma bala, comprei não sei o que, tirei R$10 e fui gastando, né? Isso, vamos dizer, eu preciso ter esse hábito de registrar para depois eu poder ter o olhar do planejamento. Então a gente começa dessa forma, para criar esse hábito aí de registro da informação e depois evoluir com os custos. Perfeito. Maravilha. João, deixa eu só dar um recado para a companheirada aqui, que é da nossa agenda, nossa agroagenda. Tem um convite aí para todo mundo participar da reunião técnico-científica do programa de silvicultura e manejo. Então vamos falar de floresta plantada, hein, gente? O evento acontece no anfiteatro do Instituto de Ciências Agrárias, o ICA, em Montes Claros, no norte de Minas, nos dias 9 e 10 de maio. Então, o pessoal do norte de Minas, aí de Janaúba, da Jaíba, o pessoal de Pirapora, está interessado em floresta plantada? Anote aí, tá? Então, vai ter uma reunião sobre isso lá, onde que é mesmo, Dani? Aqui, Instituto de Ciências Agrárias, no anfiteatro, Instituto de Ciências Agrárias, lá em Montes Claros, tá? Nos dias 9 e 10 de maio. A reunião, as palestras vão falar sobre estratégia, sobre genética, sobre florestas plantadas, né, mudanças climáticas e adaptação, reflexo no manejo florestal na produção hídrica, manejo de planta daninha e ainda uma visita técnica às áreas de produção da VIM Florestal. Então vai dar para conciliar o material teórico com uma visita técnica a uma área de floresta já plantada. As informações o amigo consegue nesse telefone que está aí no rodapé da sua tela, o 19 2105 8602. Então, pessoal do norte de Minas, 9 e 10 de maio, floresta plantada é o tema, muita palestra técnica e visita técnica também. Telefone 19 2105 8602. Ô Jean, só para a gente amarrar esse programa aqui de hoje, né? A gente aplica gestão, a gente usa as anotações, seja numa caderneta ou num computador, e a gente vai abastecendo essa caderneta ou esse computador com todos os nossos dados do que a gente fez a cada dia, e no final de um mês, de 6 meses, de 1 ano, de 10 anos, essas anotações vão permitir que a gente enxergue se a gente está colocando muito mais dinheiro num departamento que poderia reduzir, ou se a gente está pondo pouco dinheiro num departamento que mereceria mais. É isso também? Exato, Tobias. É isso aí. A gente começa a ter essa clareza histórica. É isso, se a gente olhar o que o mercado financeiro tem, são anotações dos comportamentos, né, das ações. O pessoal do clima também. O pessoal do clima que faz todos os registros, né, quando chove, quando não chove. E com isso a gente tem essas variáveis assim mais fáceis de serem entendidas, né? Perfeito. É por aí. Maravilha. Bom, o programa de amanhã a gente continua com o Jean. Então vou entregar o programa hoje, por causa do horário, já terminou, mas amanhã o Jean continua falando com a gente sobre uma experiência de gestão que se transforma num programa de rastreabilidade também para a pecuária. É o varejo ajudando o amigo produtor a se adequar à exigência do processo produtivo. Um abraço para todo mundo e até amanhã.